Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nesta aula, iremos fazer revisão de todos os conteúdos no qual iremos abordar nas avaliações. Por isso que é importante você ficar atento nessas revisões. É claro que são destaques aí dos conceitos principais, certo, estudante? Para que você possa acompanhar quais aulas iremos destacar nas questões da avaliação, para você estudar aí de forma mais direta, mais objetiva, certo? Então, vamos dar início à nossa revisão, aula 15.1. Então, iremos fazer a revisão geral da unidade 1, finalizando essa unidade, e vamos abordar aí as aulas, como aula 1, concepções de arte, parte 1, aula 3, linguagens artísticas, parte 1, aula 9, arte na antiguidade egípcia, aula 11, arte no período medieval, romana e medieval, parte 1, acho que está errado essa palavra aqui, tá? É arte romana e um outro estilo lá, uma outra cultura. Aula 13, arte do Renascimento ao Rococó. Então, vamos focar nessas aulas e trazer aí os conceitos principais, certo? Concepção de arte, então vamos falar da arte rupestre, arte egípcia, grega e romana, e arte no período medieval, românica, bizantina e gótica. Lembrando que essa aula, estudante, nós fizemos só abordagem sobre as concepções de arte, depois nós voltamos com a aula específica de cada uma delas. Por isso que vamos ser um pouquinho breve nessa revisão. Então, falamos aí da arte no período antigo, por exemplo, o Egito, né, que é uma arte dedicada à vida após a morte. Isso mesmo, no estilo egípcio, havia ali padrões rigorosos, né, no qual o artista tinha que seguir. As estátuas sentadas com as mãos no joelho, o homem era pintado com a pele mais escura do que as mulheres, a aparência dos deuses tinha que ter cabeça de animal, como chacal ou falcão. E a lei também da frontalidade. Vocês lembram que é a forma que fica ombros para frente, cabeça, né, e pés de perfil. E falamos também sobre a arte grega, busca pelo belo. Qual eram as características dos artistas, os padrões que eles seguiam? A simetria, perfeição, obras a partir de modelos vivos, também uso de temas religiosos, principalmente mitologias, doméstico ou funerário, valorização, então, do ser humano. Estudante, também abordamos sobre a arte romana, concepção da arte romana, no qual eles seguiam, né, imitavam outras culturas, ou seja, foram influenciados pelos gregos e etruscos. O uso do arco, né, principalmente ali na arquitetura, foram mestres do mosaico para a decoração dos edifícios, dos prédios, né, da cidade. Também falamos da concepção de arte medieval, que foi um estilo que substituiu o estilo greco-romano, isso mesmo, pela tradição cristã. Então, o tema principal da arte medieval era a temática cristã. As artes passaram, então, a ter um enfoque religioso. Muito bem, a aula 3, falamos das linguagens artísticas, né, os elementos da arte visual, pintura, escultura e gravura. Então, queridos, falamos aí sobre alguns elementos, né, como o ponto, a forma, né, o artista, né, ao fazer uma composição, ele precisa ter base, né, conhecimento desses elementos. Então, o que são as artes visuais? Conjunto de artes que representam o mundo real imaginário, a visão como forma de avaliação, para a apreensão. São criados a partir de vários materiais, né, como papel, madeira, gesso, argila. Então, há uma infinidade de materiais, também informática, máquinas, reprodução de imagens, como filmadoras, máquinas fotográficas. Então, na linguagem das artes visuais, há as tecnologias, novas tecnologias. Falamos também, estudantes, da pintura, né, sobre
algumas características aí técnicas da pintura. Então, foram as primeiras manifestações artísticas, né, como os desenhos rupestres. Consiste na aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional. Os temas diversos, como natureza, morta, retrato, paisagens, temas religiosos, históricos ou abstrato. Outro tema que nós abordamos foi a gravura, a técnica da gravura, que é uma linguagem artística que permite múltiplas reproduções, ou seja, a partir de uma matriz se faz várias cópias, né? Mesmo com a reprodução, a imagem não perde a originalidade. Então, é como se fosse um carimbo ali, uma estrutura que tem uma forma, um desenho, uma imagem, e a partir dela se reproduz várias imagens. Escultura. Escultura é uma linguagem tridimensional, né, que há várias imagens, né, imagem 3D ou várias formas. O escultor utiliza, então, as dimensões altura, largura e profundidade. Pode ser percebida e entendida com os olhos fechados. Né? Só com a mão, né, com o tato, percebemos, então, aí a escultura. Sentimos, né? Aula 9. Então, agora nós aprofundamos um pouquinho em algumas linguagens artísticas de algumas culturas, como o Egito, os gregos. Vamos falar um pouquinho. Então, a arte egípcia, arte e religião para sustentar os códigos e as regras a ser seguido pelos artistas. Então, a arte egípcia os artistas não eram reconhecidos, eles desenvolviam ali as produções em favor, a pedido do faraó, principalmente nas catatumbas, né? Como nas pirâmides, eles faziam muitas pinturas em afresco, nas paredes, muitas esculturas, sempre a pedido do faraó, em relação à cultura, à história ali daquele faraó, da família do faraó. Então, eles tinham a visão de que, após a morte, o faraó voltaria. Então, deixavam ali muitas ornamentações, muitas produções artísticas, esculturas, pinturas, também vasos e joias, né, em volta do túmulo do faraó. Seguindo, então, a lei da frontalidade, que é a forma de representar o corpo humano, né? O corpo de frente, ombros de frente, e a cabeça de pés e cabeças de perfil. Então, vamos sobre as pirâmides, que foram grandes construções arquitetônicas, né, que eternizaram, não pode-se dizer que são obras, produções aí arquitetônicas que eternizaram, mas foram construídas as primeiras com o objetivo como túmulos. Vamos para a aula 11, arte no período medieval, arte romana e bizantina. Então, a arte romana, imitação da arte grega. Então, nós falamos um pouco da estética da arte romana, que foi com base, né, na cultura greco-romana. As pinturas eram feitas em murais, inspiradas nos mitos gregos. As esculturas naturalistas, ou seja, buscavam a perfeição ali e a expressão do humano, né, do modelo humano, com rostos e trajes. E os mosaicos, técnicas decorativas, como nós estamos observando aqui essa pintura, ou em mosaico ou em afresco. Né? Então, eles desenvolviam muitos trabalhos para enfeitar, ornamentar paredes aí dos prédios públicos ou palácios. Né? A arte medieval, uma arte didática, fizemos então várias leituras aí sobre a arte do período medieval, né? A Idade Média, caracterizada pela queda do Império Romano, 476, sofreu influência dos gregos, romanos, persas e árabes. A soberania da Igreja interfere nas artes, na arquitetura, política, cultura, filosofia e guerras. Então, foi um período de 1000 anos aí, no qual a Igreja Católica Romana predominava aí em vários campos, né, em vários setores da sociedade. E aqui nós destacamos Giotto, um dos principais artistas, né, da arte medieval.
Aliás, ele já é um artista que já mostrou características aí de mudanças, né? Mudanças aí na forma de compor aí uma pintura plástica. Falamos também da arte do estilo bizantino, que também é uma arte com uma temática cristã, controlado pelo clero, né? Era uma sociedade também controlada pelo clero, que estabelecia padrões de representações para a representação de Cristo, Maria e os apóstolos. Então, tinha padrões ali, a forma de compor aí tanto a pintura, o mosaico, né, o afresco, as ornamentação, as pinturas feitas nos tetos da igreja, enfim, tinha que seguir o padrão. Então, o estilo bizantino tirava a liberdade do artista, tinha que seguir o padrão, posição do corpo, as proporções, as cores usadas, sempre com o objetivo de evangelizar. Isso mesmo. Então, observamos aí que em todos os períodos, né, somente no período medieval, os estilos artísticos que faziam obras de arte a pedido da igreja seguiam os padrões da igreja, né? Então, o artista tinha que seguir. Não podia ter liberdade na forma de compor ali o seu trabalho. Então, vamos aqui, aula 13, arte do Renascimento ao Rococó. Então, estudante, falamos aí de alguns... esta aula aqui foi mais sobre o Renascimento, né? Aí a última aula seria sobre o Barroco e o Rococó. Porém, nesta aula, nós destacamos aí os artistas nesse período, artistas importantes como Leonardo da Vinci, né, Michelangelo. Então, surgiu aí no período do Renascimento, né, a palavra renascimento, um novo renascer da sociedade. Então, o que nós observamos aí que houve mudanças nos padrões, nas técnicas utilizadas pelos artistas. Eles passaram a ser valorizados, né, ser vistos pela sociedade. Então, não só a igreja fazia solicitação de trabalhos e obras de arte, e sim a sociedade, políticos, enfim. E esses artistas, eles tiveram mais liberdade, então eles criaram novos estilos. A pintura também iniciou a pintura em tela, tinta a óleo, e várias outras técnicas, como o do esfumato, criado por Leonardo da Vinci. Então, houve várias mudanças nesse período aí do Renascimento. No campo da arte, da literatura, da música, enfim, na política, na filosofia, na ciência. Então, foi um período assim, de muito avanço na sociedade, certo? Então, a igreja começou ali a perder um pouco o seu poder. Então, não havia mais só obras de artes feitas a pedido da igreja, com temas religiosos. Porém, os artistas ainda, né, faziam trabalhos, escultura, pinturas em tetos da igreja, ornamentação de igreja com temática religiosa, porque a igreja sempre, né, solicitou esses trabalhos. Então, eles não podiam deixar de atender aos pedidos. Leonardo da Vinci, por exemplo, pintou a Ceia, né? A Ceia, ele pintou vários quadros com temáticas religiosas. Então, estudante, voltando aqui para a tela, então, o Renascimento, né, foi o resgate dos valores clássicos, então, onde houve novos valores sociais, certo? No qual a igreja, então, não influenciava tanto na vida das pessoas, ou na política, ou nas questões sociais e culturais. Então, houve o quê? Mais liberdade, certo? Então, houve mudanças, principalmente, vamos destacar aqui, na arte, tanto na pintura, nas esculturas. Os artistas passaram, então, a criar, né, inovar e trazer novas técnicas também. Os temas mitológicos e religiosos, mas eles deixaram de pintar os temas mitológicos? Não, não deixaram de pintar temas mitológicos. Por quê?
porque no Renascimento havia muitos artistas, né, que também tinham conhecimento da cultura greco-romana. Por exemplo, Sandro Botticelli, que pintou essa obra aqui, Nascimento de Vênus, ele foi em Roma e lá ele viu muitas obras de artes com base em mitologias romana, mitologia grega. Por isso até que ele pintou essa obra aí já no período do Renascimento. Então, nem os temas mitológicos e religiosos deixou de ser temático, né? De ser temas das produções artísticas, certo? Porém, havia também pedidos de fotos, né? Retratos, né? Na época não era fotos, retratos. Pinturas de retratos de pessoas famosas, de políticos, dos representantes da monarquia, né? Das classes sociais elevadas. Então, ampliou ali os temas, né? Natureza, enfim. E também o uso da perspectiva, né? Criada por Leonardo da Vinci, o esfumato, que é aquela noção ali de profundidade, no qual não há detalhe na linha, somente para fazer ali o formato do olho, da boca, como ele fez na Mona Lisa. Então, é interessante aí destacar que foi nesse período que houve, então, essas mudanças, aí aprimorando, né, a forma de representar, principalmente, o rosto humano, né, o formato do corpo humano, que antes não tinha tanta realidade, não era tão real como nas pinturas, né? As pinturas no período medieval, não havia o realismo na representação do rosto humano, devido a não ter tanto domínio da técnica do esfumato ou da perspectiva e também o uso de claro escuro, que dá noção de sombra. Então, queridos, Renascimento foi a última aula que iremos abordar, e aí vem o momento da avaliação. Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido, aprofundado seus conhecimentos aí nos temas que nós abordamos, nas aulas que nós revisamos. Então, fizemos várias revisões, destacamos aí o que é mais importante. Professora, eu queria aprender mais. Vocês podem continuar pesquisando, nada impede vocês assistirem vídeos, consultarem alguns sites. Tem sites específicos sobre história da arte, do qual vocês vão descobrir muitas curiosidades, certo? Mas, por enquanto, os temas que eu trouxe para vocês o que vocês precisam assimilar, aprofundar e não esquecer, certo? Procure não esquecer. Então, por isso que sempre precisam estar anotando, para fixar melhor esse conhecimento. E vamos continuar aprendendo muito, viu? Vamos para a unidade 2 e lá vocês vão aprender muitos conteúdos interessantes aí sobre componentes de arte. Aguardo vocês, sucesso na avaliação e até as próximas aulas.